Fala, torcedor vascaíno. O Vasco negocia a contratação do zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe da Turquia. E o volante Willian Arão, ex-Flamengo, foi sondado pelo Vasco. O Rossi tem propostas em suas mãos do Goiás e pode estar de saída do Cruz Maltino. E finalmente, o Praxedes foi anunciado pelo Atlético Paranaense. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Antes de ir para as novidades, para as notícias, peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos para todo mundo. Vamos começar agora falando sobre o zagueiro do Fenerbahçe que o Vasco está em negociações, que é o Luan Pérez. O Vasco negocia a contratação do zagueiro Luan Pérez do Fenerbahçe. Essa matéria é do Rádio Tupi, do Gabriel Landrezo. Então, informação muito importante para o torcedor vascaíno, que todo mundo já sabe que a prioridade do Vasco nessa janela de transferências do meio do ano é trazer um zagueiro. E o Vasco está buscando, correndo contra o tempo, porque o mercado de transferências fecha dia 2 de setembro e é uma urgência que o Vasco precisa de zagueiro e todo mundo sabe disso. A gente já trouxe a informação sobre o Rafael Tolói, que o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro também. E agora é esse novo zagueiro aí, Luan Pérez, do Fenerbahçe, da Turquia. Então vamos ler um pouquinho a matéria aqui com vocês. O Cruz Maltino analisa a possibilidade de um empréstimo até o final do ano, então até o final desse 2024, ou até mesmo comprar o jogador de 30 anos. Fora dos planos do técnico José Mourinho, do Fenerbahçe na Turquia, Luan Pérez também está na mira do Santos e vê com bons olhos a volta ao Brasil. Eu tinha lido alguma informação também de que ele é cria de Xerém, ele é cria lá do Fluminense, e ele queria retornar ao Fluminense e tudo mais. E a gente não sabe, o Vasco tem interesse na contratação do jogador. É óbvio, o Vasco deve mandar uma proposta, coisa do tipo, para ver como que vai ser a negociação. E o Santos também, o jogador já teve passagem pelo Santos, fez uma ótima temporada, inclusive. Eu não lembro o ano que foi, mas eu lembro que ele jogou muito bem. Eu lembro bastante desse jogador, inclusive. Ele foi pro Olympique de Marseille, do Olympique de Marseille ele foi pro Fenerbahçe, como tá até hoje. Então, é um jogador que tem uma experiência maneira, já jogou na Europa, já jogou na França, agora tá jogando na Turquia e já jogou no Brasil também. Então ele sabe o ritmo de jogo aqui, que é toda hora tem jogo, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão e etc. Então ele já sabe o ritmo do Campeonato Brasileiro também, tá bom? Então um zagueiro que pode chegar aí, pode pintar aí no Vasco da Gama. Agora vamos falar sobre o Willian Arão. A informação que surgiu também, que eu até tomei um susto, que eu tava acompanhando as lives de alguns canais do YouTube, que eu acompanho, e eles estavam comentando sobre o Willian Arão. Eu nem tava nem sabendo sobre essa informação, essa notícia, e a informação que surgiu é a de antes de ontem. É de quinta-feira, dia 22/8, inclusive. O Vasco sondou o volante Willian Arão, ex-Urubu, do Flamengo, hoje no Panathinaikos, da Turquia também. O Willian Arão, que depois saiu do Flamengo, ele foi pro Fenerbahçe, e aí do Fenerbahçe ele foi, agora tá nesse Panathinaikos aí, da Turquia também, se eu não me engano. Então, o Vasco especulou a contratação do Willian Arão. O Vasco já deixou claro, obviamente, que as prioridades do Vasco é zagueiro e ponta esquerda. O ponta esquerda a gente acabou contratando já, que é o Jean Menezes do Chile, que inclusive foi convocado para a seleção chilena e pode desfocar o Vasco em alguns jogos. Para quem não viu, assista a live de ontem, que eu trago todas as informações sobre isso também. E o Vasco já deixou claro também que talvez contrate, se tiver alguma oportunidade de mercado, um volante. E um dos volantes que o Vasco sondou é o Willian Arão. E aí, vamos olhar um pouquinho a matéria aqui. Em busca de reforços para a temporada, o Vasco sondou a situação de um volante que é multicampeão pelo Flamengo. De acordo com a apuração exclusiva do Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, o Gigante da Colina fez uma consulta pelo jogador Willian Arão, que atualmente defende as cores do Panathinaikos da Grécia. Então eu falei que era da Turquia, o Panathinaikos é da Grécia. A informação foi confirmada pelo próprio staff do atleta. O departamento de futebol do Gigante da Colina fez uma sondagem no início da janela de transferências, então lá no início do ano, agora nesse início de transferências, para saber das condições do jogador. Não houve uma proposta oficial, mas o atleta segue no radar do Gigante da Colina para esta temporada. Especulado no Vasco, o Willian Arão cheira títulos, conquistou vários. E aí tá ali uma informaçãozinha pra gente ver quantos títulos que ele ganhou.
Arão está com 32 anos até agora de idade e já passou por grandes times do futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, que foi onde ele teve mais destaque. Ele acabou indo do Corinthians, eu acho que ele foi pro Botafogo, e no Botafogo ele acabou jogando bem, o Flamengo contratou, comprou ele, e aí ele acabou fazendo aquela história lá de 2019, ele era titular absoluto e tudo mais. Ele era uma das peças cruciais daquele Flamengo, por mais que ele não tenha tão nome quanto, por exemplo, o Gerson e etc. Ele foi muito importante nesse time do Flamengo de 2019, que era uma máquina, né? E ele já passou pelo Corinthians, Flamengo, Botafogo. E o veterano conquistou títulos importantes como 2 brasileiros e 2 Libertadores. Chegou a ser campeão também pelo Corinthians. Então, pô, uma informação muito importante de um atleta que tem uma certa experiência no futebol brasileiro, já sabe como funciona o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, como que funciona o ritmo do futebol brasileiro, inclusive. Não é a mesma coisa você trazer um estrangeiro que não conhece o futebol brasileiro, vai ter que se adaptar e tudo mais, porque é muitos jogos, é fora de ritmo isso. E os jogadores estão fora de ritmo, não estão acostumados com essa maluquice que é aqui no futebol brasileiro. E o Ilharão, como já teve passagem em 3 clubes do Brasil, ele já tem meio que essa experiência, já sabe como que funciona aqui no Brasil. Então, se fosse para contratar, o Vasco contrataria o Ilharão e seria para mim uma ótima contratação, apesar de 32 anos que ele tem. Eu acho que ele tem muito futebol ainda para demonstrar dentro de campo. Eu acho que ele ajudaria muito o Vasco aí também, tá bom? Então, informação importantíssima para vocês. E aí, seguindo, a gente vai falar sobre o Rossi. O atleta Rossi, a gente já sabe que ele já faz parte da barca do Vasco, que o Vasco quer tirar ele do clube, né? Emprestar ele para algum lugar ou vender até mesmo. Então, a informação da atenção vascaínos que surgiu é que o Rossi está analisando. O Rossi tem contrato com o Vasco até o final do ano, até o final de 2024 agora. O atacante recebeu uma proposta do Goiás de 2 anos de contrato para ganhar 100 mil reais a menos do que recebe atualmente. Eu já ouvi alguns boatos e notícias de que o Rossi recebe no Vasco cerca de 300 mil reais. Então vamos se dizer que o Goiás ofereceu uns 200 mil para o Rossi, 100 mil a menos do que o Vasco paga para ele. E aí, como o Vasco tá nessa urgência, querendo negociar o jogador, querendo diminuir um pouco as despesas, né? Principalmente de um jogador que não tá nem sendo relacionado para alguns jogos, que nem entra em campo. E aí, o Vasco disse ao Rossi que complementa, os 100 mil no salário até o final do ano. Então é o quê? O Goiás pagaria, por exemplo, 200 mil e o Vasco pagaria os 100 mil que faltava ali para ele vir ir pro Goiás, né? E aí, para que o jogador aceite a proposta do Goiás. Aí o Rossi está analisando essa proposta. Então, talvez, nos próximos dias, a gente pode ter esses boatos, essas notícias aí sobre o Rossi indo pro Goiás. É um jogador que tem uma identificação com a torcida gosta bastante de jogador, né? Por conta da última passagem dele, que ele passou aqui no Vasco, foi em 2019, se eu não me engano. Ele teve uma admiração pela torcida, pelo seu esforço físico, né, dentro de campo. Demonstrava um amor pelo Vasco, realmente, demonstra. Apesar que ele não torce pro Vasco, ele torce pro Paysandu. Mas, pô, ele tem uma admiração enorme pelo Vasco da Gama. E isso é muito legal, e a torcida do Vasco apoia demais esses negócios, né? Mas, infelizmente, cara, a idade tá chegando do jogador. Não sei a idade que ele tá agora, mas eu chuto que tá acima dos 30 anos. Antigamente ele tinha aquele fôlego, corria o tempo inteiro, o jogo inteiro. Hoje em dia não tem mais esse ritmo de jogo mais. E realmente não tá nem sendo relacionado para diversos jogos. Tem jogo que ele nem é relacionado, tem jogo que ele é relacionado e nem entra. Então, pra ficar com um jogador que ganha 300 mil reais, é melhor você emprestar e ter uma despesa somente de 100 mil, né? É bem melhor isso. Então essa é a informação, atenção vascaínos, uma informação importantíssima para o torcedor vascaíno sobre o atleta Rossi, que pode estar de saída do Vasco da Gama rumo ao Goiás, tá bom? Então vamos seguir aqui nas informações, vamos falar agora sobre o Bruno Prachedes. O Prachedes foi oficialmente anunciado pelo Atlético Paranaense. Então tá ali, ó, segundo o Futebol Info oficial, o Vasco acaba de anunciar que encerrou o vínculo de empréstimo do meia Praxedes em comum acordo ao Red Bull Bragantino. O Praxedes, em que ano passado foi bastante importante, foi um atleta importantíssimo para o Vasco, naquela fase de crescer, que o Vasco cresceu a partir do meio do ano, né, ali, né? Onde o Vasco conseguiu contratar alguns jogadores, como Paulinho, Verratti, acabou mudando a cara do Vasco, e aí o Ramon Dias chegou também, conseguiu arrumar a casinha, e o Praxedes foi um dos atletas importantíssimos para o Vasco.
E foi tão importante que final do ano passado, no último jogo era contra o Bragantino, o jogo decisivo em que o Vasco, se o Vasco ganhasse, conseguia permanecer na Série A, como permaneceu. O Vasco pagou R$ 1 milhão, 2 milhões, sei lá, 1 milhão, acho, pro Bragantino para conseguir liberar o Bragantino, porque o Praxedes é jogador do Bragantino. Então o Vasco precisava pagar esse 1 milhão para ele poder jogar contra o clube que detém os seus direitos. Então, informação importantíssima. É um jogador que realmente foi bastante importante ano passado, mas esse ano a torcida pegando muito menos no pé dele. Ele fez até alguns jogos razoavelmente bem, mas alguns outros que realmente não ajudou em absolutamente nada. E aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi crucial para a saída dele do Vasco da Gama. Então, acho que essas foram as informações sobre o Vasco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí quem gostou. Se inscreve no nosso canal que ajuda demais, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado de verdade. Saudações vascaínas. Hoje e amanhã não tem live, mas segunda-feira a gente está de volta fazendo livezinhas com vocês, comentando sobre o jogo pré-jogo e fazendo um react também do jogo talvez. Então, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua presença no nosso vídeo. Tamo junto, é nóis, saudações vascaínas.